assim que a gente tem que falar com ele. Ah, tá bom, ele sabe, né? Se nós estamos velhos, porque não morreu novo, né? Graças a Deus. Não é só velho que morre, não. Só que Morreu não gosta da vida. E se ficar velho, vem as outras. é isso aí. Dois lados, tem que ver. Aí vira aquele pássaro com dor, né? Com dor aqui, com dor ali, vai levando. Não, as dores é bastante. Também boa noite a todos, sejam bem-vindos. Somos gratos a Deus por mais essa vez aqui, reunido aqui como igreja, para nós louvarmos ao Senhor, estudar um pouco da palavra dele. Hoje, Atos dos Apóstolos, nós fomos, quarta-feira passada, até o versículo 13, versículo 12, do capítulo 20. Capítulo 20, hoje vamos continuar no versículo 13, se Deus permitir. Então, oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Sabemos que nossos pecados estão todo perdoado. Tu já perdoaste quando nós aceitamos o Teu Filho, o sacrifício do Teu Filho na cruz. Mas Tu se agrada quando nós confessamos a Ti que nós somos falhos, fracos, pecadores. Então, por isso que nós confessamos a Ti em nome do Teu Filho. Pai Santo, e queremos agradecer a Ti também por ter trazido nós aqui mais uma vez, de cada passo de nossas vidas, segundo de nossas vidas, nós vivemos, estamos até neste momento, depois pertence a Ti. Pedimos a Ti também, em favor dos hinos que vamos louvar, que possamos cantar com o coração desejoso de Te louvar mesmo, não tanto uma parte técnica da música, mas pedimos a Ti que nos ajude a cantar melhor, a mim tocar melhor, e pedimos também em favor de cada um que está aqui presente, os que passaram enfermidade, como a irmã Rosa, também a irmã Rosa Lemos, ela está aqui presente junto de nós, agradecemos a Ti por isso, Senhor. Pedimos também em favor da irmã Ana Rose, toda a família do irmão Daniel, que ela está internada, e os demais também dessa cidade, que é aqueles também que estiverem enfermos entre nós, os irmãos. E por isso, e pedimos em favor do estudo da Tua palavra, por Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos com o perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Qual era o hino? Se não pedir, vou pedir, mas tem algum pensamento de alguém? 323 é difícil? Qual? Fala só. Eu falei 229, Não, pode. Depois, qual foi a senhora que falou? Não, é difícil cantar o 323 300? e 23. 323. 229. Então vamos lá, aqui está 229. 229? É, meu? 229 é Dó maior.
forma.
cheio aqui na hora. Tá bom. Qual é o outro? Qual é o outro? 350. Salvador. Mi bemol. Quando eu mexer aqui, eu vou tentar tocar no Ré maior. Eu não vou mexer aqui. É Mi bemol. Quero entrar por mim.
Bem, irmãos, então já disse aquela hora, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 13. Quem está falando do jovem que devia escrever caiu do terceiro andar ao versículo 11, versículo 12. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados, porque o apóstolo Paulo, né, via vendo que ele deu vida, o poder de Deus, né? Ele deu vida ao moço, né, que tinha caído. Ao 13. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o receberam e fomos a Mitilene, e navegando dali, chegamos, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegando no dia seguinte, eu teria lido aqui, a outra Bíblia é muito pequenininha dela, tá difícil. Então, voltando aqui no versículo 13, nós, porém, subindo antes ao navio, navegando até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim os ordenara. Então, Paulo percorreu por estradas, né, os 32 quilômetros, diz, né, de Troades a Assos, enquanto Lucas foi de navio. Paulo caminharia essa distância sozinho. Dizendo aqui, nós, porém, Lucas fala, nós, porém, subimos antes ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo. Então, eles foram no navio onde iria receber a Paulo, porque assim o ordenaram. O Espírito Santo ordenou-se a Paulo tomar essa decisão dessa maneira, né? E o apóstolo Paulo foi por terra, diz aqui, e por estrada, 32 km, de Troade até Assos. É longe, andando a pé. E sem dúvida, com a vontade de estar a sós com o Senhor em oração. Então o apóstolo Paulo deve ter preferido isso, para ele estar sozinho com o Senhor em oração. E tem vezes que nós também, às vezes, devemos estar sozinhos, preferimos estar sozinhos para viver, pensar no Senhor, pensar nas coisas espirituais, fazer os planos e orar também, né? Então, aqui, pelo jeito, é isso. E o 14, eu falei, logo que se ajuntou conosco em Assos, né, recebemos a bordo, a outra versão diz isso. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Aqui está, eu escrevi aqui Milene. Vou ditando, né? E não corrigi, não vi, percebi. 15. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte a Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Refere-se também a outra ilha, quase do tamanho de Lesbos, que está situada diretamente a oeste, tanto da Mina como de Éfeso, aproximadamente 150 quilômetros de distância.
Então eles viajaram pela costa até Mileto, cerca de 48 quilômetros ao sul de Éfeso. 16. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Versículo 16. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então ele queria estar com pressa para aproveitar essa festa para passar lá. Então, não parou em Éfeso, diz aqui, passou de largo, ele passou rápido para não deter-se na Ásia. Então aqui, dá a entender aqui, que ele não quis atrasar a sua viagem, se ele passasse muito tempo na Ásia, depois de resolver esse assunto com o Senhor, o assunto do apóstolo Paulo com o Senhor. Então, o Senhor tinha pressa, tinha urgência. E assim nós também devemos fazer, que o Senhor ele tem pressa. Que a gente vai. No caso aqui, né, então ele sabia que os assuntos tinham que ser resolvidos. O que pode fazer hoje não deve deixar para amanhã. Quando você tem que pregar com esse tempo para pregar com uma pessoa, tem que ser logo. Não deixar para outro dia se a pessoa morre. Que isso nunca ouviu o Evangelho. Né? E com respeito a esta viagem, o Espírito Santo lhe advertiu que teria dificuldades. Então o apóstolo Paulo, já o Senhor, através do Espírito dele, ele disse: você vai ter dificuldade nessa viagem, que tinha que enfrentar nesta viagem, como se deveria passar-se por temor, né? Muito sofrimento, muitos perigos, né? Então ele podia temer que ele retroceder por causa dessa dificuldade vindoura. Então o Senhor animou Paulo, dava força para ele, né? Versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, quando chegou lá. Também aproximadamente 40 quilômetros de Éfeso, os quais os anciãos se encontravam com ele em Mileto, os anciãos da igreja, até que ele partisse para outro caminho, para presbíteros também, anciões. Estes eram os representantes da consagração de Éfeso. A história diz, né? Chamado para serem bispos e pastores da igreja de Deus. É a mesma coisa, bispo é o mesmo cargo, né? A mesma função, bispos, pastores da igreja de Deus. A igreja de Deus, ela existe, existiu e existe. Não é todos que é a igreja de Deus. Tem muita assembleia, muitas igrejas de homens. Porque tem homem que decide, é homem que manda. A igreja de Deus não tem homem que manda. Até que seguir a doutrina dos apóstolos, que foi deixada nas Escrituras, toda a decisão que a igreja for tomar não deve depender de outra nenhuma. Senão o Senhor está seguindo. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela não tem nenhuma sede, matriz. A sede está aqui no fundamento dos apóstolos ou está lá nos céus. Mas aqui nós temos aqui. Então nós seguimos, não prestando conta o que ganham, o dinheiro que entra para outra. Vai fazer uma votação, qualquer assunto não pode fazer, tem que participar. Então, quer dizer, não vamos dizer que não são salvos, mas não é a igreja de Deus, não é a igreja como que diz as Escrituras, no Novo Testamento. Você vê que o apóstolo João não foi tratar das 7 igrejas da Apocalipse, logo no começo, da Ásia. Então, ele era apóstolo. Ele era apóstolo, então ele estava ensinando as igrejas. Então ele mandava a carta para uma igreja, tinha um sistema. Ele não pode mandar uma para todas. Manda uma que manda para todas iguais. Então, cada uma tinha um problema. Mandou para uma, mandou para outra, mandou para outra, mandou para outra. É assim que funciona a igreja de Deus.
Então, aqui no versículo 18, então fala, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. O apóstolo Paulo disse assim, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Então o apóstolo Paulo servindo eles com muita humildade. Se a pessoa não tiver humildade, ele não vai suportar. Primeiro ele deve ter humildade para poder ter paciência, para ele suportar as dificuldades, as tentações, senão não tem. Então provavelmente representa 2 ou 3 dias a partir do momento que enviaram o mensageiro, naturalmente disse-lhe, vocês bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, Paulo falando, leva-os ao passado, desde o começo mesmo da igreja em Éfeso, ela recordava o passado da igreja, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, o apóstolo Paulo diz, indica que os educava com o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando para eles, olha, eu me portei bem no meio de vós, sempre estava dando educação, educando vocês como se portar no evangelho, educando eles com o evangelho. A escola dele era boas notícias, educando no evangelho, ensinando em Jesus Cristo. Ele falou, isso eu não fiz nada mais. E assim nós também hoje devemos sempre procurar ensinar na vida espiritual, usando o Evangelho para poder na vida prática, na vida nossa que levamos aqui, no nosso viver, guiado uma vida espiritual. A vida na carne em harmonia com a vida espiritual. Nós devemos, o que nós vamos fazer? Neste mundo aqui nós estamos na carne, mas nós estamos no mundo, na carne, mas no espírito. Sempre está afinado com nossos pensamentos com Deus. Porque se nós não tivermos temendo a Deus, aí nós não vamos temer ninguém. Se não temer a Deus, aí é pior. Porque a gente vai resolver o problema de outra maneira. Então, procura ser humilde e resolver toda a situação que tem de acordo com a vontade de Deus, com o que nós aprendemos nas Escrituras. Nunca usar a energia da carne, senão não dá certo. Nós podemos até ver na carne, vencer aquele problema, aquela luta, mas tem recompensa no céu? Não vai ter recompensa no céu. Então 19 ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, muitos choros, muito sofrimento. Servir a Deus não é só alegria, não. Servir a Deus com humildade, com lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus, dos inimigos dele, que me sobrevieram. Então, humildade manifesta o que era contrário dos judaizantes e outros falsos ensinadores. Falsos ensinadores não têm humildade, não vão ensinar com humildade, que tentava atrair discípulos após eles. Então, os falsos, ele faz força, luta para atrair gente, discípulos, para seguir ele. E as emoções de Paulo, que ele emanavam com muitas lágrimas, derramava lágrimas do produto do seu ser, de uma provocação, de ter sido provocado para resolver uma situação fora do
do Senhor? Não. Ele sofria por causa disso, porque ele queria resolver a situação não fora do Senhor, não fora da vontade do Senhor. Todas as coisas nós também que vamos resolver alguma coisa, irmãos, a gente deve resolver dentro dos padrões divinos, não dos padrões humanos. Os padrões humanos, os ensinamentos humanos, é muito diferente dos padrões divinos, padrão de Deus, que nós aprendemos nas Escrituras. Então essas tentações que vinham das ciladas, das armadilhas dos judeus, que sobrevieram ele, que ele disse, e os complôs dos judeus contra Paulo nunca cessaram. Eles queriam, procurando derrubar Paulo. Eles faziam todos os jeitos, todas as armadilhas para pegar Paulo. E Paulo estava com força porque ele tinha o Senhor, o Espírito Santo. Ele sabia para quem ele estava trabalhando, quem ele estava servindo. Que acontecesse o que acontecesse, ele já sabia que ele ia para um lugar melhor. Então é isso que nós devemos ter em mente. Quando nós passamos por dificuldade, se caímos num hospital, por exemplo, o Zé Vicente teve essa experiência também, que pode bem contar isso aí também, né? Você está no hospital, você vê também, a Jaceira também, como o dia que eu fui lá e vi ela tranquila, né? Mas parecia, né? Aí, então, quando as pessoas, porque muita gente vai no hospital, está doente, ele fica descontrolado. É normal, porque nós estamos na carne. Porque a morte não é fácil, todo tem medo da morte. Mas só que o cristão, ele sabe que se ele morrer ali, o corpo dele vai ficar. Ele vai para um lugar melhor, porque é a promessa de Jesus. Então nós devemos sempre estar com isso em mente. Então, o 20 fala assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala que ele pregava para eles tudo nas casas. Estudo nas casas é muito importante, irmãos, é muito importante, porque nós começamos a estudar íntimo, aí vai uma coisa mais formal. Ler, um ler, outro ler, faz pergunta e tal, e tal. É diferente do culto, né? O culto, tem o culto doméstico, vamos dizer assim. Então Paulo, ele não permitiu que nada o calasse. Paulo, ele não deixou isso. Ele não entregou que o diabo usasse os homens calassem ele, dele pregar aquela grande doutrina que ele sabia, que Jesus tinha mandado ele pregar. Quando ele falou para o Senhor, assim, conversa com o Senhor, direto com Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Ele era uma coisa, ele teve uma responsabilidade muito grande, o apóstolo Paulo. Porque ele conversou com o Senhor, ele viu o Senhor. E os outros não. Estranharam os que estavam acompanhando ele. E ele daí, por aí para frente, ele levou sério a vida espiritual. Quando a gente toma uma decisão de seguir o Senhor, nós devemos ser responsáveis para seguir o Senhor. Então ele queria a doutrina de Jesus Cristo e ele crucificado. Aquele tempo ia muito risco de vida, morte, perseguição de morte, quem pregava Jesus crucificado. Jesus vive, Jesus foi ressuscitado, que os judeus não aceitariam isso. Até hoje, como nação, eles estão aguardando a vinda do Messias. Dizendo que o Messias já veio. Então Paulo não deixou de anunciar as Escrituras. Ele continuou. Ele falou, vou ensinar, vou pregar publicamente, para todos. Tanto nas sinagogas, nas igrejas e nas casas.
Então, a maioria das igrejas se reunia em casas. O ensinamento de Paulo durante a estadia dele, de 3 anos, pregando a palavra de Deus. Os irmãos, quando eu me converti, eu demorei bastante a começar a pregar. Não sabia, não tinha aqueles embaraços. Foi vários anos. Quando eu fui aprendendo, quando eu fui estudando a Bíblia, frequentando os cultos, irmãos, eu convivi com o irmão Félix, eu acho que mais que todo mundo, todos que foram amigos do irmão Félix, não só daqui. Sabe por quê? Não em tempo, tem gente que usa o irmão Félix mais tempo, mas eu convivi com o irmão Félix 7 anos, de encontrar com ele 3 vezes no dia e estudava a Bíblia com ele. Só quando ele viajava. Eu trabalhava e passava na casa dele, quando era lá embaixo ou quando era aqui. Eu passava, ele almoçava, vinha, falava, irmão, tem 10 minutos para fazer uma leitura? Tem, eu ia trabalhar. Vinha à tarde, passava, vinha cá tomar banho, voltava. Aí ele vinha fazer 10 minutos de estudo em casa. Aprendi muito, estudou em casa, o João Paulo na casa, aproveitou bastante também, que eles iam lá em casa. Então, nós aproveitamos um pouco, aproveitei aquele não, devia ter aproveitado mais. E quando eu estava lá em Bauru, todos os dias eu conversava com ele por telefone, na hora do almoço. Perguntava, tirar dúvida com a de saúde de alguns companheiros que vão ficar perto de mim. E eu conversava, tinha um que tinha pegado. Já tanto que eu falava no irmão Félix, ele falava, não falava Félix, ele falava outro nome, né? Porque vai pergunta lá para o doutor lá sobre isso e tal. Então eu sempre estava em comunicação com o irmão Félix. Então, em Éfeso também, ele foi. Um discurso dele, que ele, na época, ele estendeu bastante, em público, na sinagoga e nas escolas também, de tirante, que o apóstolo Paulo, tudo ele fez, está no capítulo 19, versículo 8, já li, versículo 10. E assim como dando instrução, o apóstolo Paulo instruía, mais particular nas casas. E o que ficou escrito, porque instruiu nós, ó 21. Testificando, quer dizer, dando testemunho, testificava, ele provava. Então ele dava prova do que ele falava nas Escrituras, tanto a judeus como a gregos, tanto a judeus como a gentios, ao estrangeiro. O arrependimento era a palavra-chave que ele falava que nós devemos usar. O arrependimento para com Deus. Se não arrepender para com Deus, pode arrepender de toda maneira. Arrepende para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como arrepender com Deus se não for por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Difícil as pessoas entenderem isso aí. Primeiro, Deus Pai é Ele. Todo queira ou não queira, deve, não faz mais que obrigação de acreditar em Deus, de obedecer a Deus, de crer nele, porque Ele é o Deus. Mas agora, em Jesus Cristo, o Salvador, que morreu na cruz. Então, o Evangelho da Graça é para todos. Não é só para um, para meia dúzia. O Evangelho da Graça não é só para nós que nós aceitamos. Para muitos que devem beneficiar do Evangelho da Graça de Cristo. Em poucas palavras, a fé em Cristo mostra que aceitou Ele no que Ele fez na cruz. O Evangelho da Graça não precisa com muitas palavras, a pessoa com poucas palavras, ele mostra a fé em Jesus Cristo, o assunto é curto, e mostra que ele aceitou a Cristo, e o que Cristo fez na cruz. Pelo arrependimento, um arrependimento verdadeiro. Porque se ele mostrar, falar que tem fé em Jesus Cristo. Falar, mas ele não mostrar que está arrependido, tem que estar no arrependimento. Arrependimento verdadeiro, mostrado tanto na fé como nas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta em si mesma.
fé é morta. Em arrependimento pelos pecados. Lucas diz, Lucas 9, 23, 24. Com fé, seguir a Jesus Cristo. Para seguir Jesus Cristo é por fé. Então, lá em Lucas diz assim, olha o que Jesus disse, lá em Lucas disse, 9, 23, 24. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, Jesus disse que para ir após ele, atrás dele, né? Não na frente dele você não vai. Você tem que estar atrás dele, o apar para estar olhando para ele. Como assim? Pela fé. Se alguém quer vir após mim, olha, se quer, não está falando que é obrigado a vir. Ninguém é obrigado a aceitar. Se quer ir para o céu. Olha, falar a resposta aqui, olha a exigência aqui, ó. Negue-se a si mesmo. Então, quero seguir Jesus, então, quero seguir após ele foi na frente, ele já subiu aos céus. Estamos aqui. Queremos seguir ele aqui já? Então, negue a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo. Quer negar? É fácil falar para os outros negar. Coisa mais fácil que tem é falar. As irmãs tem que andar assim, tem que, meu irmão tem que andar assim, tem que viver assim. É fácil falar para os outros. Mas fala, negue-se a si mesmo. Eu vou negar a mim mesmo, que eu gosto, que ofende a Deus, que eu gosto, mas Deus não gosta. Eu vou negar a mim mesmo, não gosto. Não vou dizer que Deus não gosta. Os irmãos, eu antes de me converter, eu vou contar. Eu andava de bermuda, sem camisa em casa. A vizinha um dia falou assim para a minha mulher, ela não era crente. Falou que eu era peludo, tinha uma bota para cabelo peludo. Estava começando no meu corpo. Depois que eu me converti, não usei mais bermuda, em casa não fico sem camisa, não ficava perto dos meus filhos, não ficar de bermuda. Mulher, morava no filho, na convertida, usava bermuda e short, outro que short saia que fala, né? Calça comprida. Fizemos limpeza, nada disso mais. Graças a Deus. E ninguém obrigou a fazer. Então em casa, eu gosto meio, eu fico com vergonha. Se eu sentar, minha calça puxar, é demais. Eu me sinto vergonha. Se parece um pouco da minha perna aqui, ó. Não é vergonha, você também é demais. É demais. Eu falei, não. Então quer dizer, neguei a mim mesmo. Eu sentia bem andar desse jeito. Não. Agora, 24. Por quê? Qualquer que quiser salvar a sua vida, olha bem, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Para você salvar, ganhar uma coisa, tem que perder para ganhar outra. Vai querer ficar com as duas? Opa, fica a mão, a gente fala assim que é mulher, que quer ganhar dinheiro, mas não quer gastar. Se você quiser ter, você tem que gastar, não abre uma. Não, então quer ver assim, ó. Eu quero ganhar a vida, perdê-la, essa vida que eu levava, perdi. Então, mas qualquer que por amor a mim, tem que ser por amor a ele. Não é porque médico deixou você ter que fumar, de beber, que vai morrer. Não, porque é pecado. Então, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, achará o que vida? Outra vida eterna. 22 aqui agora em Atos 20. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam. Vocês estão, o que está falando aí? Prisões e tribulações. Olha só, não foi um homem que falou para o apóstolo Paulo, não. O Espírito Santo guiando ele, falando, ó, eis que agora eis que ligado, ó, ligado, você tem que estar ligado.
É mesmo quando está ligado à tomada, vai funcionar. Se não ligar à tomada, nada vai funcionar, que é de energia, né? Ligado. Vou para Jerusalém. Ele ia, mas ligado com o Espírito Santo. Sabendo o que lá me há de acontecer. Então ele já sabia, porque estava esperando ele. Então, era o desejo do Senhor Jesus que Paulo fosse e seria guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente vai num lugar, mesmo que a gente não ora antes, não dá tempo, esquece, mas Deus já conhece o coração. Nós, conhecendo como Ele é, Ele já sabe o fim que você vai fazer. Então, você vai ser guiado pelo Espírito Santo, que fizesse esta viagem. Então, Ele guia. Se a gente sai, Ele está aqui, está junto acompanhando. Se importar com as dificuldade que se aproximar. Então, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, o alvo dele era pregar o Evangelho, ensinar a igreja, procurar ganhar almas para Cristo. Ele não estava importando com as dificuldades que estavam aproximando dele, estava vindo dele. E Paulo, não sabendo o que lá iria acontecer, então ele já estava esperando. Porque o Espírito Santo lhe diz que fosse a Jerusalém, né, que lá se encontraria com grandes problemas. Você vai lá, tem vitória, mas tem problemas. Não tem como nós ter vitórias se nós não passar por tribulações. Se você está sossegado, ninguém mexe com você nada. Você vive uma vida tranquila. Você não vai saber se você tem paciência, porque ninguém está te incomodando. Tribulações você não passou, não sabe. Você tem que passar para ter experiência. Como ele diz na carta de Romanos, capítulo 5, ele fez uma escala lá, né? A esperança, para você ter esperança, tem que ter esperança. Depois a esperança vem a experiência. A experiência, como é que você vai ter experiência? Você não passou para trás as coisas, dificuldade. Tem que ter experiência para poder vencer. Então aqui nós vemos. Mas não lhe disse exatamente, o Espírito Santo não lhe disse exatamente o que seria. Provavelmente isso se referia à sugestão do Espírito Santo. Você vai ver. Que tal direção dada pelo Espírito Santo ocorreria durante o ministério de Paulo. Muitas dificuldades que nós vemos aqui no versículo 23, vamos ler novamente. Senão, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mostra a consciência de Paulo sobre os desafios que ele enfrentaria em sua jornada de missionária. Todas as coisas na nossa vida têm um desafio. Nessa vida, ninguém produz nada das coisas materiais. Todas as coisas, vamos dizer assim, ganhar dinheiro, negócio, crescer, sempre tem desafios. E na vida espiritual também, desafio na vida material, na vida carnal. Tem desafio, lutas. Você vai ter sempre que desafiar com alguém, desafiar com você mesmo. Dois seres, o homem velho e o homem novo, vai ter um desafio. Não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Há desafio. Então, mas mesmo assim, apóstolo Paulo ele estava disposto a seguir fazendo a vontade de Deus. Mesmo quando alguém quer nos critica, quer nos desanimar, que fala, para que tanto na igreja? Por que tanto nos cultos? Por que tantos cultos? Não, vamos seguir fazendo a vontade de Deus. 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Voltando a lembrar, quando o apóstolo Paulo foi chamado, lá no capítulo 9, quando encontra que ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. Aí um mestre lá do céu barrou. É o único que barrava o apóstolo Paulo. O único. Ninguém, não tinha ninguém. Que ele tinha autoridade. Você imagina só se você está com a autoridade da cidade, tudo do teu lado. Quem é que vai poder, com um homem desse aí, que está com autoridade, com carta na mão, como oficial de justiça, vem com a ordem aqui, ó, está preso. Olha aqui, oficial do juiz aqui, ó. Não tem como. Ele estava com autoridade, mas só que Jesus brecou ele, ficou cego, pronto. Depois, demorou uns 3 dias, aí ele voltou. Quando ele falou, o que era que eu faço? Aí o Senhor já falou para ele. Então aqui ele falou assim, mas de nada faço questão, nada, fazer questão. E nós devemos, na parte espiritual, devemos de nada não faço questão. É para servir a Deus. Vou agradar a Deus nisso? Vai ter vitória no lado espiritual? Nem tenho a minha vida por preciosa, a minha vida, agora a minha vida é importante na vida. Eu não vou correr o risco de vida, eu quero passar. Irmão, quase que eu não prego, hoje eu não falei nada para a mulher, e aqui estava e fui melhorando por Deus, fui melhorando. Depois eu falo, já consegui. Então, pode falar agora que eu vou escutar, vou pensar que é coisa. Eu saí de casa meio enjoado, meio com ânsia. Fui dentro do carro, não falei nada. Fui lá buscar, mas não me agradava não, eu acho que não. Não é. Aí fui piorando, vim, sentei aqui e a barriga estava estufando. Cantando os hinos, vim, falei, se eu conseguir cantar, viver quase uns 99%. Então, aí falou, tem a minha vida preciosa, contando que cumpra com alegria. É com alegria. A minha carreira, ele queria cumprir. Falou, cumprir com alegria, não é com tristeza, não é com raiva. Nada você não pode fazer com raiva, com alegria. A minha carreira cristã, e o ministério que recebi do Senhor, a melhor coisa que tem. Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça, da salvação, da boas novas de Deus. Então indica que Paulo se coloca totalmente nas mãos do Senhor. Sua vida pertencia ao Senhor. E o Senhor podia fazer com ela o que ele desejava. Que essa carreira seria muito frutífera. E na realidade sua mensagem era pregar Jesus Cristo crucificado. Amém? Que Deus abençoe. Vamos louvar a Deus. Apóstolo número 25. Peço perdão. Eu trouxe outra Bíblia aqui, a letra é muito pequenininha, então, mas a outra letra é maior. Tem que ler no tablet dele. E nós vamos cantar agora. Um 185. 185.
Até sexta-feira, se Deus permitir, nós vimos o Paulo pregar. Vamos procurar estar aqui. Então, o Paulo termina com oração. Senhor, nós somos agradecidos, né, por mais esta hora, pela sua casa, por mais esse culto, né, por tudo que aqui foi realizado. E por essa confiança que nós temos, que o Senhor vai sempre nos proteger, né, nos livrar do mal, nos dar o sustento de cada dia. Esse pedido do Antônio, que o Senhor possa estar abençoando essa pessoa citada, Marcos, né, que ele necessita. Pedimos também, né, pela família do irmão Daniel, da irmã Rosa, da Maria, aquela pessoa que está lá internada, que o Senhor possa estar pondo a mão, né, que pela sua vontade, que ela melhore. E agradecemos, né, por tudo que tem feito por nós, pela salvação de Jesus Cristo, pelo pastor de nós, por estarmos aqui com saúde, pela nossa família, né.